Bom dia, tenham todos um ótimo dia, um dia abençoado. Eu vou ler aqui com vocês agora nosso estudo diário da Palavra de Deus. Por que a gente lê a Palavra? Porque a Palavra é a bússola, a Palavra é o norte. A Palavra é como se fosse o manual de um aparelho. Você comprou a televisão, se você seguir aquele manual, a chance da tua televisão não dar nenhum problema lá na frente é de 100%. Agora, se você instalar aquela televisão na sua casa, da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, pode ser que lá na frente ela venha dar um problema, porque você não seguiu o manual. Deus deixou a palavra dele aqui na terra, não é para a gente deixar lá aberta na nossa casa, na nossa prateleira, para ela ficar amarelada, criar uma superstição, deixar um capítulo da Bíblia aberto para dizer que vai trazer coisas boas para a gente, não. A palavra é para a gente meditar e praticar, para a gente ver os resultados. Porque isso daqui não é um livro de história. Isso daqui é real quando você coloca em prática, quando você obedece, quando você se submete, quando você se sujeita. Então é por isso que a gente lê a palavra. Porque antes de qualquer coisa, a gente pega a direção da palavra e aí depois que a gente medita na palavra, a gente coloca ela em prática na nossa vida no decorrer do dia. E a gente vê os resultados, entendeu? Então sempre, quando você puder, crie esse hábito. Ora a Deus, porque quando você ora a Deus, você está falando com Deus. Mas quando você vai meditar na palavra, é Deus falando contigo. Tem pessoas que correm aí pelo mundo afora atrás de profetisas, de profetas, de visão, de revelação. A maior revelação você tem aí na sua casa. Quer uma revelação do que vai ser o seu futuro? Medite na palavra. Porque se você obedecer à palavra, Deus vai te mostrar como que vai ser o seu futuro. Se você colocar ela em prática. Quando você ouve a palavra de Deus, que não basta só ouvir, e aí você pratica ela, você está começando a plantar. E aí você vai ter a visão do seu futuro, de como vai ser o seu futuro por causa da sua plantação. Dependendo do que você plantar. Se você plantar de acordo com a palavra de Deus, Deus vai te mostrar que o seu futuro vai ser maravilhoso. Pegou a visão? Ele vai te dar a visão de como vai ser o seu futuro. Porque você está seguindo a direção da palavra dele. E aí você vai ver os frutos lá na frente. Ele vai te dar já a visão de como vai ser a sua vida lá na frente. Porque você está se sujeitando à palavra do seu Criador. Agora, se você não crer na palavra de Deus e não a obedece, você também vai ter a visão de como vai ser o seu futuro. A sua consciência vai te mostrar que o seu futuro não vai ser bom. Então, sempre de manhã, primeira pessoa que você deve falar, é um conselho que eu te dou, é com Deus. Ora, nem que você só acorde e fale assim: obrigado, Jesus, por mais esse dia. Muito obrigado. Pronto, já é tudo. E aí você vai e medita na palavra, que ele vai falar contigo. Entendeu? E hoje é o capítulo 11 que nós vamos ler. Que fala da Torre de Babel. Vamos lá no capítulo 11, no versículo 1. Diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, até então todos falavam a mesma língua, desde Adão até chegar ali na Torre de Babel. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia! Quer dizer, vamos. Eia significa vamos. Um brado, um grito. Façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, de novo.
Vamos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume, cujo alto, toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor, Deus viu a intenção deles, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E aí no versículo 7 diz assim: Eia, de novo, vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então aqui Deus foi e se manifestou. Assim o Senhor os espalhou. Dali sobre a face de toda a terra eles foram espalhados. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Por que que Deus os espalhou? Por que que eles foram confundidos? Porque Deus viu que a intenção deles não era boa. Quem teve a iniciativa de construir essa torre? Nimrod. E essa intenção dele era de querer governar sobre aquele povo. Aqui começou os governos da terra. Todos os países, continentes, tudo que a gente vê hoje começou aqui, nessa geração de Nimrod. E aqui começou os governos. Quer dizer, o governo lá na Europa, os países, França, Alemanha, na América do Sul, Brasil, Argentina, ali que começou os governos. Asiático, latino-americano, europeu, africano, começou ali. E é por isso que hoje nós temos países, governos, porque começou nessa época. Antes disso, conforme diz a Bíblia, o povo falava uma só língua. Mas por que eu estou falando sobre isso? E o que Deus quer nos mostrar aqui? Que ainda que um homem queira, a resposta final vem do Senhor. Porque aqui a intenção de Nimrod não agradou a Deus. Ele queria governar sobre o povo, mas só que Deus agiu de uma outra forma. Deus fez o povo se espalhar e ser criado às outras nações. Nimrod, ele queria dominar sobre todo aquele povo, mas no final acabou se concretizando a vontade do Senhor. Então que a gente, nesse dia, venha colocar a nossa vida debaixo do governo do Senhor. Que a gente venha colocar o nosso coração debaixo do governo do Senhor, porque o governo do homem é falho, o governo de Deus não. Você pode perceber aqui que a intenção de Nimrod não foi agradável ao Senhor. No final de tudo, a resposta vem de Deus. Deus, ele controla as 3 esferas: espiritual, física, todas as esferas. A esfera da natureza, ele tem o controle sobre tudo. Muitos falam assim, que a água vai acabar. Não, Deus tem o controle sobre a natureza. É Ele que determina se vai acabar ou não. Que estão matando a fauna, a floresta amazônica. Não vai ser destruída, porque Deus tem o domínio sobre as 3 esferas: espiritual, física e sobre a natureza. Ele tem o controle de todas as coisas. Que o mundo está muito mal. No mundo espiritual Deus tem o controle até sobre o diabo e sobre os demônios. Tudo na terra acontece com a permissão de Deus. Deus entregou seu filho já venceu o diabo, os demônios, o inferno na cruz. Então coloque a sua vida sobre o governo celestial,
sobre o governo do reino dos céus. Muitos aqui hoje estão brigando. Ah, é Bolsonaro. Ah, é Lula. Ah, é vermelho. Ah, é verde e amarelo. Mas se esquece que esse governo aqui da terra, ele vai acabar. Já o governo de Deus é um governo que começa aqui na terra e se estende por toda a eternidade. Então, se você, nós colocarmos a nossa vida dentro do governo, da governabilidade do Deus Todo-Poderoso que controla tudo e a todos, o governo e o reino dele na nossa vida vai ser eternal. Já esse reino aqui do mundo dos homens, ele vai passar. O reino de Nimrod passou. Tantos outros homens que dominaram, foram imperadores, tiranos nesse mundo, já não estão mais aqui. Porque o reino desse mundo passa. Já o reino de Deus não. O reino de Deus é para sempre. Então, meu amigo, mas se o PT entrar, vem cá. Você está aqui hoje, não está? Você está com vida, você deve ter 20, 30, 40 anos. Então você pegou o governo do PT. E você não está aqui, vivendo? Você morreu? Você sofreu? Não, você conseguiu vencer. Porque se você chegou até aqui, você venceu. Você venceu no governo do PT, você venceu no governo do Temer e está vivendo até hoje, até aqui nesse momento do governo do Bolsonaro. Porque é Deus que está te guardando. Então, independente do governo que esteja, Deus é o nosso governador maior. Ele que controla sobre a nossa vida. Então pense nisso. Coloque a sua vida dentro do governo do reino de Deus. Que independente do governo que esteja aqui na terra, Deus ele vai controlar a sua vida e nunca, em tempo algum, vai faltar nada para você. Fiquem todos com Deus. Um abraço.